que significa o anel preto? Esse aqui, né? Tem muito significado, muito. Acho que as pessoas ressignificou ele ao longo da história, desde os indígenas, né? Que é o anel de coco, até hoje. Então tem muito significado. Mas para mim, como eu gosto da teologia, fala muito sobre a teologia voltada ao pobre, com a visão ao pobre, ao necessitado, ao pequeno, aos népios, aos micros. Quem estudou teologia sabe o que eu estou falando, né? Está falando dos pequenininhos, dos pequeninos que Jesus fala na sua fala nos evangelhos. Então tem muito mais o compromisso com aquele que é carente e necessitado. A teologia é voltado o real pensamento de Jesus, é assim que eu enxergo. É como Jesus olhou e como Jesus realmente fez. A teologia da libertação aqui na América Latina usou muito e talvez seja por isso. Estudar teologia faz a gente gravar mais versículos e histórias da Bíblia? Não, não faz. Pode ajudar, no sentido que você vai estudar um pouco mais, mas eu acho que essa não é a ideia da teologia. A ideia da teologia é estudar com as percepções. Então, a teologia você pode estudar de várias formas. Tem gente que estuda teologia para aprender versículos de prosperidade, aprender o que a Bíblia fala sobre prosperidade, o que a Bíblia fala sobre ser grande, né? Você vê os coaches aí com a teologia retributiva. Você tem várias teologias. Agora, eu entendo que a teologia ela pode ser estudada no sentido quando você entende o que Jesus pensava. A partir de você entender o que Jesus realmente quis dizer, o porquê Jesus veio, o que Jesus queria dizer com as falas dele, a partir daí você estuda uma teologia mais saudável. Senão você vai só estudar baboseira, né? O que as pessoas fazem por aí, né? E às vezes a gente faz também. Mas é isso, você entender Jesus, e aí você estuda teologia. O que é perdão? Que pergunta, hein? Eu acho que é uma resposta muito difícil de responder. Jesus ensinou isso no Pai Nosso: perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E será que a gente... Teologia é realmente bom, né? Como eu falei, para fazer perguntas sobre teologia, a pessoa está mais fixada na teologia, tá certo? Eu acho que sim, né? Eu acho que é nítido quem fez teologia e quem não fez. A gente conhece um pastor que estudou Bíblia e que não estudou, assim, fácil. Você vê é fácil você ver a construção de pregação, né? Quando o cara não estuda Bíblia, não estuda teologia, o negócio dele é ficar contando história em cima do púlpito. E às vezes a maioria das histórias, às vezes até é mentira, né? Porque ninguém vive uma história espetacular todo o tempo, não. É igual você falar assim, ó, eu prego há bastante tempo. Se eu falar que foi tudo bom, cara, eu já fui pregar em lugar, por exemplo, que eu dormi em colchão com cheiro de mijo, né? Eu tive que tirar e dormir no chão. Então nem é sempre flores, não. Até você também ter o respeito e as pessoas entenderem e você ter maturidade para ir aonde você tem que ir com maturidade, você vai para qualquer lugar. Então as histórias nem sempre são as mais bonitas, não. Entendeu? E tem muita gente que gosta de contar muita história, né? Quando não estuda a Bíblia, aí você vê fácil, né? Quando a pessoa realmente não se dedicou para isso. Quando o senhor vai vir em BH para pregar na minha igreja? Quando convidar e quando eu tiver algum tempo para fazer isso, né? Porque aqui eu acho que agora vai ser bem corrido, né, para mim. Como é começar a ficar bem corrido, mas quando tiver tempo e você me convidar, vai ser um prazer estar aí, irmão, com certeza. E é isso aí, obrigado, meu velho. Deus te abençoe, tá? Um abração. O senhor dá curso para professores do Ministério Infantil? Não. De maneira alguma. Eu já pensei em falar sobre isso, as minhas experiências, passar das minhas experiências e experiências de pessoas que eu ouvi. Eu tenho uma pessoa que eu em particular, eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, porque foi ela que falou assim, ó, você vai dar aula aqui, me ajuda, e eu gostei, você tem jeito para isso, que chama Thaís, né? Vou até marcar ela aqui. Eu acho que ela teria uma capacidade, já até falei com ela uma vez, que ela teria uma capacidade, ela tem a capacidade de desenvolver alguma coisa nesse sentido e treinar professores e treinar Ministério Infantil, né? Para dar aula. Ela tem uma questão lúdica muito legal que ela consegue desenvolver e consegue ensinar as pessoas também a fazer isso, né? Tem a Paula, que auxiliava ela, que eu bem lá de trás, mas assim, a Thaís é uma pessoa que nesse sentido pedagógico, né, na maneira didática da coisa, eu acho que ela poderia fazer. Mas eu não. Mas eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido. Pastor, o senhor falou que Deus não tem nome? Como assim? Tá vendo mesmo meu Instagram, viu? Tá lá embaixo, isso é realmente, Deus não tem nome. Porque quem tem nome se limita. Quem tem nome é limitado. Você limita, você define. Deus não tem como ser definido e nem como ser limitado. Por isso ele não tem nome. Por isso que Moisés, quando tá no Monte Horebe e ele vê a sarça e ele se consome, ele vai até lá e Deus quer enviar ele para o Egito novamente, para libertar o povo. Ele pergunta para Deus, qual o teu nome, para que eu diga, Faraó, quem me enviou? Porque lá no Egito, cada Deus tinha um nome. Então ele tinha que chegar com o nome do Deus que estava enviando ele. E aí Deus diz para ele, não, Moisés, não tem como eu dizer meu nome, porque eu sou o que sou. Eu sou aquilo que eu tenho que ser. Então Deus não tem como ser limitado. Deus é o que ele tem que ser. Se ele tiver que ser Jeová Jireh, ele vai ser Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da guerra, o Deus da bandeira, o Salvador, como o nome de Jesus significa isso. Então Deus é aquilo que ele tem que... Queria perguntar, mas acho que o Senhor não responderia. Já dizia o grande sábio que a questão não é as perguntas, são as respostas, né? Então acho que talvez você está pensando nessa palavra especificamente. Mas sim, pode ser que sim que eu responderia, pode ser que não, pode ser que eu não sei. Tem que perguntar para saber. O senhor fez tatuagens antes de ser crente ou depois? Eu me converti com 14 anos de idade. Eu nunca desviei depois disso. Então, né? Tá aqui minhas tatuagens, né? Então, agora, eu não faço qualquer tatuagem. Não saio fazendo tatuagem, embora eu tenha bastante, porque há muito tempo eu faço, mas assim, eu não saio fazendo assim, sabe? Aí cada um também, né? Aí cada um. Não sou incentivador de ninguém fazer. Eu mesmo agora eu tô bem tranquilo em relação a fazer tatuagem. Bem tranquilo mesmo, assim, não tenho nenhuma necessidade. Não tem nenhuma que eu queira fazer e nada, não sei amanhã, mas agora tranquilo em relação a isso. Mas, enfim, eu me converti com 14 anos e nunca me desviei, então é bem por aí.
O que é igreja inclusiva? Eu já vi que já tem umas outras perguntas. Provavelmente, não sei se essas pessoas aqui que perguntou isso aqui, a outras pessoas lá já conversaram para fazer a pergunta. Mas assim, o que é igreja inclusiva? Igreja inclusiva são aquelas igrejas onde eles aderem, na sua maior parte, a receber os homossexuais praticantes. Que praticam a homossexualidade, que está lá, assumem que é casado homem com homem, que é casado mulher com mulher e por aí vai. Então eles chamam de igreja inclusiva, que inclui. Para mim, isso é igreja exclusiva, tá? Exclusivamente. Né? Eles vão lá e. Então, assim, igreja inclusiva tem que ser todas, que inclui todos. E aí, agora, em relação se é pecado, se não é, se é certo, se não é e tal, aí vai ter a conversa dentro da sua igreja, da interpretação do texto bíblico, da melhor interpretação possível para saber. Agora, eu não acho que isso é igreja inclusiva, eu acho que isso é igreja exclusiva e eu discordo, não sou a favor. Não houve apóstolo no Velho Testamento? Não, não houve. Né? Os apóstolos é coisa exclusiva do Novo Testamento por causa de Jesus. Jesus ele escolhe aqueles 12 discípulos, agora ele fica discipulando eles durante os 3 anos do seu ministério. Judas o trai, sai porque ele se suicida. O Matias assume esse lugar lá no capítulo 1 de Atos, mas segundo os estudiosos e os teólogos, quem realmente assume esse lugar de apóstolo é o Paulo, né? Escolhido por Deus, porque o Matias foi escolhido pelos próprios discípulos ali, lançando a sorte. E o Espírito Santo ainda não havia se manifestado ainda, porque está no capítulo 1, no capítulo 2 é que acontece essa manifestação do Espírito Santo, revelando as coisas e tal. Então foi tirado sorte ali, eles entenderam que Deus estava. Mas Matias provavelmente era alguém que era respeitado, porque os apóstolos não iam colocar qualquer um, mas não havia não. Eu ouvi um pastor falar que podemos ser evangélicos sem ser discípulo de Jesus. Explica. E é verdade. Eu ouvi esse pastor também falar aqui na internet. Muito bom. Eu acho ele muito bom. É o Marcos Botelho. Cara, é verdade. Pode ser sim. A pessoa pode ser religioso, extremamente religioso, sem ser discípulo de Jesus. E eu consigo saber, eu consigo ver uma pessoa que não é discípulo de Jesus sendo evangélico. Como ele trata os outros, como ele age com as pessoas, como ele age com quem errou, com quem acertou, como ele age com inveja, com manipulação, quando ninguém fez nada e coloca como se a pessoa fez, como ele age com o próximo, quando ele estende a mão para o próximo. Eu vejo se ele é discípulo, e ser discípulo de Jesus é ser um pequeno Cristo, é ser alguém que tem as atitudes de Jesus. Então a gente consegue saber sim, quem tem as atitudes de Jesus com o próximo, quem não tem. Quem é só uma pessoa religiosa que está ocupando um lugar religioso, entendeu? Sou gay e sirvo na minha igreja, mas ninguém tem certeza. Eu devo contar e você não é a única pessoa não, com certeza. Conheço um monte de gente que e todo mundo finge de cobra cega, assim, tipo, não vou fingir. Enquanto nós não fingimos que não sabemos, então pode ali e não cuida das pessoas, nem trata, e aí a pessoa fica assim, no armário, né, escondido. Eu acho que você deve repensar sobre a sua igreja. É isso que eu acho. Porque se você está numa comunidade no qual você não consegue ser você consegue se abrir a ponto de você ter certeza até se você é isso mesmo, então aí você tem um problema. Você não está numa comunidade acolhedora, não. E comunidade ela tem que ser acolhedora até nesse sentido. De poder ajudar as pessoas a ser elas e de ser um lugar de congregar bom, né? Como diz o Caio Fábio. Né? Tem que ser congregar bom, porque senão se torna mal. E se a pessoa não quiser casar e ficar solteiro, solteira, pode? Tem que ver porque a pessoa também está querendo ficar solteiro, né? Também, ou solteira, por causa dos motivos, né? Mas lógico que pode. Sempre pode. Né? O apóstolo Paulo ele não casou, e se ele casou ele era viúvo, né? Porque no tempo dele exerceu o ministério dele, o texto bíblico, e ele deixa claro que ele não tinha ninguém. Você tem C.S. Lewis, que casou depois já bem velho, ficou só 2 anos casado, porque a esposa dele faleceu e ele não quis casar mais, manteve o celibato. John Stott e tantos homens de Deus que não se casaram, né? Santo Agostinho, né? Tem até ele que é o precursor de muito dessas coisas. Mas a pessoa pode. Agora eu acho que a pessoa tem que saber por que ela não quer casar, né? Acho que é bom. E ver, né, se realmente é isso que não quer, mas se poder, lógico que pode a vida da pessoa, até às vezes as pessoas se intrometem demais nisso, né? Pastor, ser gay é pecado? Hoje vocês estão que estão, hein? É pecado. Dentro de uma perspectiva de pergunta bíblica e teológica, sim, é pecado sim, né? Tá lá. Né? A Bíblia trata como pecado, não trata como doença, não trata como como crime, mas trata como pecado. Agora, o que fazer? Essa é a pergunta, né? Eu vi um pastor uma vez responder, eu achei interessante a maneira que ele respondeu. O que fazer? Como tratar isso? Como cuidar disso? Como lidar com isso? Porque se é uma coisa que é do homem, né? Essas coisas são coisas humanas. E como tratar com o ser humano? E o ser humano se trata na individualidade mesmo, tratar cada um com seus problemas. E Jesus sempre tratou assim. Jesus tratou cada pessoa com seus problemas ali, mesmo que o problema dele fosse igual ao do outro, mas era tratado individualmente. Eu acho que resume a Bíblia em uma só palavra. Em uma só palavra. Livros. Pronto. É isso. E quando a gente que pecou contra alguém, como fazer? É só se arrepender? Acho que é isso aqui. Vixe, eu já te falei especialmente, né, meu velho? Contei a história de Zaqueu, que ele desceu da árvore. Aí Jesus, ele fala assim, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais e vou dar a metade que eu tenho aos pobres. Ou seja, reparar o erro. Né? Como a gente conversou, né? As pessoas às vezes fazem alguma coisa e, vou viver uma nova vida agora. Aí vou mudar de igreja, vou mudar de estado, vou mudar de cidade, vou mudar de país, vou sair de perto. Eu só não vou fazer mais, mas eu vou... Não, você tem que voltar lá e falar, fulano,
que eu posso fazer para reparar esse dano que eu causei, essa mágoa, essa tristeza, não existe isso. O rabo ficou para trás. Em relação ao que os outros fez com a gente perdoa e acabou. Agora, quando a gente erra, a gente tem que ir lá e arrumar. Ó, aqui, ó. Qual o livro que o Senhor está lendo, pastor? Ó, o 100 acontecimento mais importante da história do cristianismo da editora Vida. Você que quer saber um pouco de história da igreja, ó, que legal, muito legal. Um resumo, né? Não tem nada detalhado, mas é um resumo muito bom. Para quem já estudou, lembrar de coisas, isso é importante. Eu sempre falo que a igreja, só comete erros na igreja quem não estuda a história da igreja. Eu estive analisando que é sempre repetindo os mesmos erros. Mas geralmente quem não estuda, quem não viu a história da igreja, certas heresias que tem dentro da igreja, certas coisas, coisas que já tiveram, já foram conversadas, já teve concílio, inclusive, de coisas assim, para ser tratado, para cuidar, para ver se aquilo é ou não é e tal. Já foi arrumado, mas aí tem gente que não sabe da história, vai lá e comete os mesmos erros. Então, saber a história da igreja é importante. Esse livrinho aqui é bom, tá? Resumo, muito bom. O que é népios, o que é micros, o Senhor falou no vídeo, é verdade. Isso é as palavras que Jesus usava para definir os pequeninos, as crianças. Quem se tornar como uma criança não herdará o reino dos céus. Quem fazer um desses pequeninos tropeçar vai ter um problema. Então Jesus sempre usava para falar daqueles que tinham menos condição, né? Aqueles que dependiam de outro, e aí nessa dependência os outros faziam tropeçar. Então é isso, entendeu? Népios e micros são os pequeninos, né? Isso é facinho, aí você escreveu certo mesmo, népios, é assim mesmo que se escreve, e o micros está certo. Né? Se você dá um Google aí, tem até uma escola de teologia chamada Népios, né? Instituto Népios, muito interessante. Acho que o Graconato é professor lá. O Senhor tem orado por Israel? Sabe que a gente conversou sobre isso, né? Tenho, bastante. Orado por Israel, morreu acho que 1.300 pessoas, ou mil e tantas pessoas, não sei, né? De uma maneira terrível pelo Hamas. Hamas, né? É isso mesmo. Aí você tem os palestinos, que morreu mais de 30 mil pela mão de Israel. E aí nenhum dos dois é crente, nenhum dos dois tem compromisso com a justiça, todos têm compromisso com a vingança. E aí um erra, o outro erra, e os dois estão enrolados na mão daquele do Deus Todo-Poderoso, justo, e que é ele que deve fazer julgamentos, é ele que deve tirar a vida e dar a vida, e não o ser humano. Então eu oro por Israel e oro pela Palestina, e oro para que eles conheçam Jesus. É isso. O senhor é pentecostal? Eu sou bastante, sabia? Eu acredito na contemporaneidade dos dons, acredito em todas as coisas, acredito em línguas estranhas, acredito que Deus usa alguém para falar profeticamente para outro. Eu acredito em revelações, acredito em sonhos proféticos, acredito em revelações proféticas, acredito em direcionamento, acredito na manifestação da glória de Deus em lugares onde a igreja se reúne. Acredito nessas coisas tudo. Acredito mesmo, acredito no Pentecoste do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Acredito. Pode acreditar nisso. Né? Acredito mesmo, acredito na intercessão das orações, acredito que Deus ouve pessoas em específico, com ministérios específicos, acredito no ciclo ministério, acredito em tudo isso, acredito na Bíblia, acredito no que está escrito, acredito.